Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Pois é, né, rapaziada? Acho que aqui, ó, vocês já perceberam do que a gente vai falar hoje. Hoje o papo é capacete. Mas a gente vai falar aí um pouquinho da questão de segurança dos capacetes, para que serve o casco, para que serve a espuma, o que eu devo olhar quando eu for comprar um capacete, as certificações que existem, enfim. Vamos falar um pouquinho de capacete. Então, se você está curioso para saber, acompanhe o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de capacete, mas nós não vamos fazer nenhum comparativo, nem falar de marcas ou modelos específicos. A gente vai simplesmente falar da questão de segurança dos capacetes, mas não todos os pontos também, porque são inúmeros pontos, né? Eu vou citar alguns, trazer alguns comentários, algumas coisas de fabricantes de capacete, o pessoal que entende bastante ali, a gente pesquisou um bocado e conseguiu reunir algumas informações bacanas. E eu quero fazer um resumo aqui para o pessoal que é até mais leigo, assim como nós mesmos, que não sabemos um pouco do processo de fabricação, quais as diferenças dos capacetes, para que serve cada capacete. Então, basicamente, aqui existem dois tipos de capacete, né? Nós temos os capacetes mais comuns, que são os capacetes injetados, capacetes de ABS, e nós temos os capacetes laminados. Normalmente, os capacetes laminados são melhores que os capacetes injetados, mas isso hoje já não é mais regra. Existem ótimos capacetes injetados, assim como podem existir alguns capacetes laminados que não são assim tão bons. Qual é a diferença do processo de fabricação deles? O capacete injetado, como esse aqui, ele é feito mais ou menos como uma garrafa PET, né? Você tem o plástico que é injetado num molde e aí ele acaba moldando aqui o casco do capacete. Já o laminado, não. Como o próprio nome já diz, né? Ele é feito por lâminas de materiais. Inclusive esses aqui eles até chamam, né, de, por exemplo, tricomposto, porque existem três tipos de materiais laminados ali fazendo o casco do capacete. Normalmente o pessoal utiliza fibra de vidro, alguns fibras de carbono e alguns até o Kevlar, que é aquele material até a prova de bala, né, que o pessoal usa nos coletes balísticos. Ambos trazem boa proteção, óbvio, né? Existem capacetes, como eu falei, capacetes de ABS, assim como capacetes laminados, que não sei o quanto eles vão proteger a gente, né? Mas isso é o casco do capacete. O casco do capacete tem basicamente duas funções mais específicas no caso de um acidente. Uma delas é evitar o atrito da sua cabeça com, por exemplo, o asfalto ou qualquer outro objeto, qualquer outra parte de outro veículo, ou enfim, ele evita o atrito. E os capacetes, por exemplo, laminados, eles têm uma dispersão de área de impacto normalmente maior do que os capacetes injetados. Por isso o pessoal diz que eles são um pouco mais seguros. Então, se houver um impacto, o capacete laminado tende a dissipar a potência, né, a força desse impacto numa área maior e aí acaba conservando melhor a nossa cabeça, que é o que realmente importa ali. Então, essas duas funções de prevenir do atrito e dissipação de impacto é função aí do casco do capacete. Porém, na realidade, o que segura a pancada, o que protege ali o nosso cérebro, a nossa cabeça mesmo, é o isopor que está dentro e não o casco. Então, um isopor de qualidade é o que realmente importa para você ter um capacete seguro. E, inclusive, apenas como exemplo esse capacete aqui, né? Mas diversas marcas, principalmente as marcas melhores de capacete, eles têm um estudo muito legal ali de como posicionar essa espuma lá dentro. Existem densidades diferentes dependendo da posição do capacete para realmente absorver o impacto da maneira mais eficaz possível e manter o piloto ou a garupa, né, o usuário da motocicleta, protegido. Não só o usuário da motocicleta, claro que aqui a gente fala de moto, mas eu até trouxe aqui, ó, um capacete que é um capacete de skate, ou o pessoal usa para andar de patins, por exemplo. O princípio é basicamente o mesmo. Ele tem um casco, que nesse caso aqui também é um casco, não é um tricomposto, não é um laminado, né? É um mais simples. E internamente ele tem o isopor. Mas é óbvio que assim como os capacetes de motocicleta, esse aqui é projetado para as velocidades e para as situações que você vai encarar quando está utilizando um capacete desse.
Então aí a gente já entra num outro mérito da questão dos capacetes, né? Quando utilizar cada tipo de capacete? Bom, isso é muito polêmico, gera muita confusão, vai muito do gosto de cada um. E aqui também o que eu vou falar está baseado um pouco em estatísticas, está baseado também um pouco na minha opinião pessoal. Existem capacetes fechados, como todos os meus capacetes, inclusive, são desse tipo fechado, com a queixeira. Porém, existem capacetes escamoteáveis, que a queixeira você consegue levantar ela. E existem capacetes abertos, que nem tem essa queixeira, você não consegue fechar, ele só tem a viseira. A minha opinião, como vocês observam, né, eu só gosto dos capacetes fechados, são sem dúvida os capacetes que em teoria trazem uma maior segurança para o piloto, no caso de um acidente. Depois existem os capacetes escamoteáveis, existem alguns de péssima qualidade e existem alguns já muito bons, que com certeza, mesmo sendo escamoteáveis, trazem ali uma segurança bem legal para quem está utilizando. É óbvio que isso, né, varia muito com o preço do capacete. Não que o preço seja a única variável que a gente tem que olhar para dizer se um capacete é bom ou ruim. Não, mas é um bom indicativo, né? Você não pode querer comparar um capacete ali, talvez, sei lá, que custe R$300 com um capacete de R$3.000. É óbvio que são capacetes totalmente diferentes. Os capacetes escamoteáveis são muito mais práticos para você pagar um pedágio, para você parar num posto, né? Enfim, eles trazem uma certa comodidade para quem está utilizando. Apesar que eu não utilizo. Conheço muitos amigos que usam, né? Conheço algumas pessoas, inclusive, que já sofreram acidentes com capacete escamoteável. Um amigo meu não teve problema nenhum, o capacete não abriu, não aconteceu nada, porém já vi muitos casos aí que os capacetes escamoteáveis acabam abrindo no caso do impacto. Ele tem pontos, como ele é articulado, né? Ele tem pontos ali mais vulneráveis ao impacto, então normalmente são capacetes mais frágeis nessa região do queixo, e é uma região que os motociclistas infelizmente acabam batendo bastante nos acidentes. E aí por isso chegamos no último capacete lá, que são os capacetes abertos. Esses eu já utilizei, né? Eu ganhei um capacete desse quando estava lá com a minha primeira moto, foi brinde, ele veio junto com a moto, né? E eu cheguei a utilizar esse capacete por um período, mas abandonei ele super rápido. Mesmo naquela época, quando eu não lia nada, não entendia nada do assunto, eu não me sentia seguro com aquele capacete. Então eu acabei trocando ele rápido por um capacete fechado. Porém, os capacetes abertos, eles são projetados para você utilizar, por exemplo, com motos de mais baixa cilindrada, com scooters, ou, né, na realidade, para você andar em mais baixa velocidade. Então, é um capacete projetado mais para o uso urbano, permitido o uso, tem muita gente que utiliza esse tipo de capacete, daí vai de cada um. Eu, como falei, nunca gostei desse tipo de capacete, e depois que eu fiz o curso de primeiros socorros para motociclistas, inclusive, ó, já vou aproveitar e deixar um card, se você não viu esse vídeo, tem um vídeo falando um pouquinho desse curso. Foi feito com um sargento do Corpo de Bombeiros, que é socorrista do SEAT, e ele obviamente atende diversos acidentes com motociclistas, e ele falou que não viu nenhuma e nem duas vezes, foram muitas vezes de acidentes até sempre dentro da cidade, ou seja, teoricamente uma velocidade mais baixa, pessoas com o capacete aberto que acabam perdendo a mandíbula. É chato de falar isso, né? Mas eu acho que a nossa segurança é em primeiro lugar, então ele mesmo comentou, ok, a pessoa não corre, teoricamente, um risco de vida em perder a mandíbula, mas imagine como é que é a vida dessa pessoa daí pra frente, né? É complicado. Então, eu prefiro não utilizar, gosto dos capacetes fechados, eu sei que eu não estou imune a esse tipo de acidente e nada disso, porém, para minimizar o risco, utilizo os fechados. E aí, outros aspectos, né? O fecho do capacete. Também existem basicamente dois tipos de fecho. Esse aqui, que é o engate rápido, que você só empurra ele aqui e ele tá preso. E existem capacetes com o duplo D. Eu não tenho nenhum capacete de duplo D aqui, todos os meus são também de engate rápido. Esse aqui é um engate mais simples, né? Ele é plástico. Nesse aqui a gente já consegue ver que a construção é bem mais parruda, digamos assim, né? É metálico, aqui também o fecho é metálico. Quais são as vantagens do engate rápido? São
muito mais práticos do que o duplo D, muito mais fácil de você engatar e mais fácil de você ajustar. Lembrando que sempre a fivela aqui que passa no queixo, ela tem que estar bem justinha, para no caso do impacto o capacete não sair da sua cabeça. Muitas vezes a gente vê em vídeos até quando o motociclista bate antes de ele entrar em contato com o solo ou com outro veículo ou com qualquer outra coisa, o capacete já voou da cabeça dele. Então não serviu para nada, só serviu para ele não tomar uma multa, né, por não estar utilizando o capacete. Então lembrando, sempre muito bem preso aqui e fechado. E aí temos o duplo D, que é um engate muito mais seguro. Porém o pessoal tem preguiça, muita gente não sabe nem como passar, afivelar o duplo D, ele acaba se soltando, ou muitas pessoas por preguiça, porque ele é mais chatinho um pouquinho de fechar, né, acaba deixando ele solto. Então quando vai tirar o capacete, só puxa a fivela aqui para tirar o capacete, não abre o engate. E aí coloca o capacete e bota a cinta, né, por baixo do queixo. Se o capacete está saindo dessa maneira, pô, não adianta nada estar de capacete. Então é muito melhor você ter um engate rápido para você fechar ele direitinho do que ter um duplo D. Normalmente o duplo D é para maiores velocidades. Então capacetes voltados mais para o mundo de motos speed ou em competições. Competição é 100% duplo D para você ir para a pista, justamente por ser mais seguro. No impacto de mais alta velocidade, o duplo D vai com certeza segurar o seu capacete na sua cabeça, desde que bem afivelado, melhor do que o de engate rápido. Porém, para uso urbano e inclusive uso de rodovia em velocidades normais, os engates rápidos aí são totalmente aceitáveis também. E aí, só voltando rapidamente, eu falei dessa questão de tirar e pôr o capacete, né? Todos os capacetes existe essa espuma, a forração interna deles, que elas se ajustam ao seu rosto. Muita gente reclama que o capacete aperta, que o capacete isso. O capacete tem numeração. A numeração normal, digamos assim, a mais vendida é a 58. Essa numeração, para quem não sabe, né, se você medir a sua cabeça mais ou menos aqui, ó, um dedo e meio, né, para cima da sua sobrancelha, mais ou menos essa região, se você medir a circunferência da sua cabeça, vai dar a medida aproximada de capacete que você usa, 58, 59, 60, 62, ou, né, essas variações, existem capacetes menores e capacetes maiores do que eu falei, mas esse é a média que a gente utiliza. Então, se você for comprar o seu capacete, já é legal você saber mais ou menos essa medida, se você nunca teve um capacete na sua vida, né? E mesmo que você já teve, se você souber o número, os moldes dos capacetes são diferentes. Não só na parte externa, né, que é nítida a diferença dos capacetes externamente, principalmente, né, se você mudar ali, esses capacetes não são para motos mais speed, então se você pegar capacetes assim, a gente vê que a aerodinâmica deles é diferente, devido até à posição do piloto em cima da motocicleta, a aerodinâmica do capacete é diferente. Mas internamente esses capacetes são diferentes. E existem marcas que vendem o mesmo modelo de capacete em diferentes países, ou às vezes até dentro do mesmo país, países grandes como o Brasil, em regiões diferentes. O formato, o biotipo, por exemplo, de um asiático é muito diferente do biotipo, sei lá, de um norte-americano, né? Então, as montadoras, elas adaptam o molde do capacete para cada biotipo. E aí muitas vezes o pessoal vai para o exterior, compra um capacete lá, putz, esse capacete serviu para mim perfeitamente, mas ele não acha no Brasil, ou vice-versa, né? Ele compra um capacete do exterior, chega aqui e o capacete não veste legal. Então, quando você vai comprar um capacete, o ideal é você provar. Provar é igual roupa, é igual calçado, né? Às vezes o seu número do calçado é, sei lá, 40, mas determinado modelo você tem que comprar um 41 ou um 39. E com os capacetes é a mesma coisa. Então, o legal do capacete, ele tem que ficar super justinho na sua cabeça, né? Ele não pode rotacionar de maneira nenhuma em caso de acidente. Normalmente o capacete aperta aqui um pouquinho a bochecha, mas essas espumas elas laceiam. Na testa ele não deve te apertar, né, em teoria, porque aí acaba também incomodando, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes. E aí, para finalizar, a questão das certificações dos capacetes. Existem diversos órgãos que certificam, diversos órgãos que dão notas para os capacetes, mas de maneira bem generalista, né? Nos Estados Unidos é a SNEL, na Europa, se eu não me engano, é o DOT, e aqui no Brasil nós temos o Inmetro, que faz a certificação dos capacetes. Então, para o capacete teoricamente estar de acordo com a legislação, ele tem que seguir
essa certificação em cada região, né, que você está rodando com o seu capacete. Porém, existem marcas de capacetes que atendem as 3 certificações ao mesmo tempo. Então, teoricamente, são capacetes mais seguros, né, se elas conseguem se enquadrar em todas as certificações. E, como eu falei já, né, não existe nada perfeito. Como eu disse já, moto, ela vai agradar alguns, não vai agradar outros. Você pode, às vezes, gostar do motor, mas não gostar da suspensão, etc. Enfim, capacete é a mesma coisa, né? Eu gosto de capacetes, óbvio, que tragam para mim um mínimo ali de segurança. Eu acho que é o principal item que um capacete tem que te trazer, é segurança. Porém, o conforto, na minha opinião, é primordial. Porque não adianta você ter um capacete extremamente seguro, mas se você coloca ele na cabeça, ele já começa a apertar, ele é desconfortável, ou ele está frouxo, ou enfim, né? O capacete tem que ser confortável. Você não vai conseguir pôr o capacete e fazer uma viagem ali muito longa se o capacete estiver te incomodando. Se você tem um capacete confortável em viagens longas, lá no 5º, 6º, 7º dia de viagem, vocês sabem, ele já começa, putz, tá apertando um pouquinho a orelha, tá não sei o que. Então imagine um capacete desconfortável. Então, na minha opinião, o conforto também é primordial para um capacete. E aí muitas vezes é aquilo, você tem que pôr na balança. Primeiro de tudo, né, a gente tem que ter plena consciência que existem pessoas que muitas vezes não têm dinheiro, né, assim como eu, para comprar um capacete lá de 3, 4, 5, 6 mil reais. É óbvio que eu queria, mas não cabe no meu bolso. Então eu tenho que ir para capacetes mais baratos e mais baratos e mais baratos. E aí, dentre a faixa de preço de capacetes, existem diversas marcas, existem diversos tipos, né? O aberto, escamoteável, o fechado. Mas eu quero com viseira solar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, você tem que pesar, pôr na balança todos os aspectos e tentar encontrar algum que para você seja o mais adequado. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que tem muito mais coisa para se falar de capacete. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. A gente acha bem legal que o pessoal interage e dá bastante sugestão de vídeo para que a gente faça aí o nosso conteúdo. Então, se você tiver uma sugestão, já deixa aí. Deixa o seu comentário, independente de sugestão ou não. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha já. Se você não for inscrito no canal, lembra de clicar no inscrever-se para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Segue a gente também nas nossas redes sociais, como o nosso Instagram, que é por lá que a gente entra em contato com o pessoal, divulga lives e enfim. Lá também tem um material muito bacana, a gente tá vira e mexe postando algumas fotos dos nossos passeios por lá. E você? Que tipo de capacete você usa? Comenta aí também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês nos próximos. Um grande abraço e falou!